Hoje eu trouxe aqui um tema que faz parte da advocacia de todos nós, né? Dada a disseminação dos assuntos relacionados a isso, que é esse aqui, ó. Dá uma olhada. Vamos falar sobre a lei de drogas, principalmente focando na questão do tráfico e no porte e nas defesas que são relacionadas a isso. Muito antigamente, nós tínhamos as questões de drogas relacionadas no Código Penal. O artigo 281, nos crimes contra a incolumidade pública, mais precisamente nos crimes contra a saúde pública, 281, era um mega artigo que tratava todos os assuntos relacionados a drogas. Na década de 70, mais precisamente em 1976, foi criada a primeira lei de drogas, que é a Lei 6368 de 1976, e que tratava dos crimes relacionados a drogas, principalmente lá na lei antiga, no artigo 12, que tratava do tráfico, e o artigo 16, que tratava do porte. Isso lá na Lei 6368 de 76. Posteriormente, isso agora de uma maneira muito mais recente, né, agora mesmo, nós tivemos uma nova lei de drogas, né, que é a Lei 11.343, né, essa que está na tela, que substituiu a lei antiga. Essa lei é de agosto de 2006, né, e substituiu a 6368. Essa é a nova lei de drogas. E a lei de drogas é uma lei completa. Completa em que sentido, senhores? É uma lei que trata, olha só, do sistema de combate ao uso de drogas, trata dos crimes também e trata dos procedimentos. Então, é uma lei completa. Tem uma parte da lei que cria o SISNAD, que é o Sistema Antidrogas, né? Essa questão dessa popularização das drogas, né, no mundo inteiro, e isso acaba... Claro, estamos dentro de um contexto, acaba se espalhando pelo Brasil, que é rota. O Brasil produz drogas também, claro, algumas, mas o Brasil é, acima de tudo, rota do tráfico, passa muita coisa aqui pelo Brasil, né? Então acabou sendo difundida essas questões de drogas no Brasil também. E através de todo um sistema internacional, um sistema de cooperação, né? Então o Brasil também teve que tratar disso de uma forma mais modernizada, e a Lei 11.343 trouxe a cooperação internacional e outros tantos aspectos mais modernos do combate a essas questões relacionadas às drogas. E trouxe os crimes, já a partir do artigo 28, principalmente do 33 em diante, que a gente vai falar, e trouxe também o procedimento, né? Nós vamos encontrar o procedimento, que é a sequência de atos previstos na lei de drogas. Eu também vou falar um pouco sobre isso, né? Dá uma olhada nesse slide, olha só. A nova lei de drogas criou o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, que é o SISNAD, que eu havia mencionado, né? Sendo certo que as drogas de uso proscrito no Brasil é lançada... essa relação é lançada através de portaria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, né? E eu estou colocando aqui, a portaria é a 344 de 1998, da Anvisa, que regulamenta as drogas que são permitidas e as proscritas no Brasil. Até estou deixando esse link para vocês, mas que na verdade vocês... pura e simplesmente, se colocarem essa portaria no Google, essa tabela, essa lista, essa relação, ela virá para vocês com muita tranquilidade. É uma relação mutável.
Por quê? Porque hoje em dia vivemos numa era, né, de muitas drogas sintéticas também. Então essas drogas sintéticas são criadas a todo momento e também há pesquisas constantemente, porque quando a gente fala dessas questões de drogas, estamos falando da área farmacêutica, estamos falando da área de remédios. Remédios são drogas, né? A farmácia é a drogaria. Então, você tem muitos estudos sobre a dependência de determinadas drogas, aquilo que ela pode causar em termos de dependência, né? E algumas drogas acabam saindo da lista e outras tantas entrando. Isso é constante, essa mutação, essa dinâmica que surge lá nessa tabela da Anvisa, né? Os crimes, mais precisamente, na nova lei de drogas, eles foram previstos a partir do artigo 28, que eu já vou passar isso, né? Já vou tratar dos tipos penais, mas só lembrando para os senhores que quando surgiu a nova lei de drogas, algumas pessoas, alguns autores, inclusive, recebi livro relacionado a isso, diziam que o porte para uso de drogas deixou de ser crime. Então a nova lei de drogas descriminalizou o porte para uso de drogas. Esse pode até ter sido uma ideia inicial sobre o tema, mas a verdade é que não. O porte para uso de drogas, tal qual na legislação anterior, continua sendo crime. Mas a nova lei, ela trouxe um benefício gigantesco para o crime de porte de uso de drogas, que é a não punição com pena de prisão. Então o usuário não pode ser preso. Segundo o artigo 28 da Lei de Drogas, é crime sim portar a droga para usar, e não só portar, tem situações que são equiparadas, por exemplo, o plantio para uso próprio, tem pessoas que têm vaso de planta com drogas ali, né? E é para uso próprio, também caracteriza o crime de porte para uso próprio. Todavia, não há pena de prisão para este crime. A pena é alternativa, conforme nós vamos mostrar para os senhores, né? Então, essa ideia, a nova lei de drogas, ela trata o usuário como uma pessoa doente, como uma pessoa que precisa de ajuda, e trata o traficante de forma rigorosa, né? Então, se me perguntarem, a nova lei de drogas, ela é mais grave do que a antiga lei de drogas, ou é menos grave para o réu? Na verdade, há aspectos que são mais rigorosos e há aspectos que são menos rigorosos. Se você pensar nessa questão que eu acabei de mencionar, que o porte para uso de drogas, lá na lei anterior, era um crime punido com prisão e hoje não é, então é mais maleável. Mas se pensar que o tráfico de drogas anteriormente tinha pena mínima de 3 anos e hoje tem pena mínima de 5, então ela é mais grave. Porém, a nova lei trouxe o tráfico privilegiado, que nós falaremos aqui para vocês, é a sua caracterização, que é uma grande defesa criminal, né? E isso é extremamente mais maleável. Então, na verdade, há aspectos positivos e aspectos negativos, mas de uma maneira geral, a nova lei de drogas é uma boa lei, né? Uma lei que foi criada com boas intenções e, claro, com uma aplicabilidade importante, né? Então, vejam só, a caracterização do crime, e é isso que eu já queria deixar para vocês, o porte e o tráfico, né? Porque tem outros tantos crimes na lei de drogas, mas o porte e o tráfico tem ali o que se chama de conflito aparente de normas, porque quando eu estou trazendo comigo, quando eu estou guardando, quando eu estou transportando, né, drogas,
drogas. Eu posso estar fazendo tudo isso para uso próprio e eu posso estar fazendo tudo isso para o tráfico, não é? E essa é uma caracterização e uma defesa extremamente importante. A desclassificação do tráfico para uso. Eu vou falar das características de cada um e falar desse comparativo. Porque muitos alunos aí discutem, professor, na verdade a diferença do porte para uso e o tráfico está na quantidade, né? Não, quantidade é um dos elementos. Tem outros elementos referenciais para distinguir se aquele porte é para uso próprio ou se é para o tráfico. Ok? Bom, vamos caracterizar o porte. Dá uma olhada no slide. Então vejam só, os crimes estão disciplinados, como eu mencionei, a partir do artigo 28, né? Então, a partir do artigo 28, nós temos os tipos penais e o primeiro tipo que aparece é o porte para uso de drogas. Lembrando que a lei de drogas ela não traz o nome dos crimes, né? Isso é a doutrina que acaba trazendo, diferentemente do Código Penal, em que todo crime tem um nome, tem uma rubrica, né? A lei de drogas não traz, mas a doutrina traz. Então, olha só, diz o artigo 28, quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal, essa é a finalidade, esse é o elemento subjetivo do tipo, isso é o dolo específico que o tipo traz. Drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Então, quais são as penas para o usuário? Advertência sobre os efeitos das drogas, uma simples advertência, prestação de serviços à comunidade, e a medida educativa de comparecimento a programa ou a curso educativo. Claro que se a medida é educativa, a lei foi redundante aqui, porque o curso só pode ser educativo também. Já ressalto nesse primeiro momento, como eu falei antes, que não há pena de prisão, né? A pena é alternativa, pela sua própria natureza, uma pena alternativa. Daí a gente já conclui dois aspectos. Primeiro, e se o sujeito não cumprir essa pena alternativa, isso pode levá-lo à prisão? Não, porque aqui, senhores, a pena alternativa não é substitutiva, como é de acordo com o artigo 44 do Código Penal. Aqui ela é direta, o juiz condena a essa espécie de pena alternativa. E se ele não cumprir, isso se torna multa, mas não se torna prisão, né? Pode ser convertido em multa, mas não em pena de prisão. Compreendido? Tomem cuidado com esse item. Muito bem, segundo aspecto, também de extrema relevância, né? A gente analisando esse tipo penal. Qual é o procedimento a ser seguido? Eu, no começo aqui da nossa aula, eu disse, a lei de drogas tem procedimento próprio. Então, ficou fácil, né, professor? O procedimento a ser seguido é o procedimento da lei de drogas? Como não? Antes de você ver se o procedimento é um procedimento especial, como é o caso da lei de drogas, você tem que ver se é GCRIM, se é uma infração de menor potencial ofensivo. E as infrações de menor potencial ofensivo são aquelas que têm pena máxima de 2 anos, de acordo com o artigo 61 da Lei 9.099/95. Então, se a pena for de até 2 anos, pena máxima, não interessa o mínimo e sim o máximo é de até 2 anos, então nós teremos uma infração de menor potencial ofensivo, ok? O porte para uso de drogas nem pena de prisão tem.
Então é G-crime, claro, que se uma pena de até 2 anos é G-crime, imagina aquele crime que nem pena de prisão tem. É G-crime, sim. Então essa infração de menor potencial ofensivo deve seguir o trâmite da Lei 9.099, transação penal, etc., né? Na prática, há uma discussão no STF sobre a descriminalização do porte para uso de algumas drogas, né? Como é a maconha, sempre muito discutido, tanto para uso medicinal quanto para uso recreativo. Fato é que ainda é crime. Tem pessoas que alegam que não deveria ser. Em outros países, já tem muitos países que está descriminalizado. Há um erro aqui ao dizer que descriminalizou o uso. O uso não é crime, conforme vocês viram no tipo penal, né? O uso não é crime. Aliás, eu vou até voltar, Benê, volta ali na tela, olha só. Aqui não fala de uso, fala adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar, trouxer consigo. Essas são as atitudes. Não tem atitude de uso, porque o uso de drogas não é crime. Nem aqui, nem em qualquer lugar, porque a legislação penal não pode punir aqueles atos, aquelas atitudes que possam fazer mal apenas para uma pessoa, para ela própria. Então o uso de drogas não é crime, mas o porte para uso de drogas está sendo discutido, aí a descriminalização de algumas condutas, mas continua sendo crime. Mas peraí, professor, não entendi, então vamos lá. Que quando você está portando drogas, né, você pode estar portando para uso próprio. Imagina, está portando para uso próprio, né? Só que aí vem alguém e fala assim, poxa, eu estou vendo aí que você está com maconha, né? E eu estou sem, né? Você não quer me vender, não? Esse cigarrinho aí que você está, né? Eu te dou aqui uma grana. Se você vender, isso é tráfico. Se compartilhar, não. Tem uma forma prevista no artigo 33, né? Mas se você vendeu, é tráfico. Então, o que acontece? Quando você está portando drogas, né, você tem um leque de opções dali para frente, né? Está portando drogas, você pode para ser uso próprio, né? Uso medicinal, uso recreativo, uso próprio, maravilha, e também pode ser para vender, também pode ser para disseminar, também pode ser para fazer outra pessoa se viciar, e assim por diante, né? Então nós teremos ali, sem dúvida nenhuma, o tráfico, ok? Eu li uma reportagem na data de hoje, inclusive, uma reportagem no UOL, né, no portal UOL, falando sobre o Nazi, aquele vocalista da banda Ira, que eu sou fãzaço do Nazi, sou fãzaço do Edgar Escandurra, tenho tudo, né? O Benê está me falando aqui que também é fã. Claro, os caras são muito bons, né? E está contando porque vai sair um livro já saiu o livro do Nazi, vai sair um filme do Nazi, e o Nazi estava contando nessa reportagem como é que ele começou a usar drogas, né? Quando ele tinha a banda, ele não usava drogas, mas um dos componentes, que é um cara que eu adoro também, um baita baixista lá, que é o Ricardo, ele já fumava maconha, e o Nazi nada, e o Ricardo nunca ofereceu nada pro Nazi, mas um dia o Nazi foi lá e pediu para ele, empresta aí, e aí caiu na esbórnia, né? Teve grandes problemas relacionados a isso, né? Leia lá a história, porque é muito bacana essa trajetória do Nazi, que está muito bem hoje em dia, né? Mas a verdade, pessoal, então, vamos imaginar, o Ricardo estava lá, ele era usuário dele, estava na dele, não estava vendendo para ninguém, mas ele estava portando. E portando, você pode ter essas alternativas. Por isso que o porte ainda é criminalizado em muitos lugares, tá? Bom, de qualquer maneira, esse porte para uso próprio não tem pena de prisão, não é? E também a sua figura equiparada não tem pena também. Dá uma olhada nesse slide, olha só. As mesmas medidas submete-se quem?
para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica, né? Então, o plantio também entraria nessa figura. Mas, assim, trocando em miúdos, fato é que hoje, mesmo ainda o porte estando criminalizado, na vida prática é muito difícil se iniciar processos contra usuários. Tem, mas é difícil iniciar processos, porque primeiro tem o GCRIM, depois não vai dar pena de prisão, né? Então, isso daqui é muito utilizado como tese para desclassificar o tráfico. Aí sim. Então, vamos imaginar que a pessoa está sendo processada pelo tráfico e conseguiu comprovar que não era tráfico, que era uso, porte para uso próprio, desclassifica e aplica essa pena, né? Agora vamos comparar esse 28 com o 33, que é o maior e mais importante. Não é o mais grave. A lei de drogas tem crimes mais graves, né? O financiamento do tráfico é o que tem penas maiores, mas o único crime aqui da lei de drogas que é equiparado ao hediondo, mesmo não sendo o mais grave, é o do 33, que é o tráfico. Vamos comparar, dá uma olhada. Então, o artigo 33, o 28 a gente já mostrou. O 33, ele traz o tráfico de drogas, né? E aqui as condutas são muito mais diferenciadas do que o porte para uso próprio. O artigo 33, ele fala importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização, em desacordo com determinação regulamentar. E aí traz essa pena de 5 a 15 anos e de reclusão, além da pena de multa, que é alta, olha, de 500 até 1.500 dias multa. Lembrando que o Código Penal, a pena de multa no Código Penal, a pena máxima de multa no Código Penal é de 360 dias multa. Aqui no tráfico tem pena de até 1.500 dias multa, o mínimo de 500, que já supera o máximo do Código Penal. Então, o legislador foi bastante rigoroso, principalmente no que diz respeito à pena de multa, a pena de prisão também, né? Então, é muito diferente. Vamos do 8 ao 80. Estar portando drogas pode levar a pessoa para um tratamento, uma advertência, ou pode deixar o sujeito na cadeia por anos, não é? Por anos. Então, muitas condutas são parecidas. Se vocês olharem, porque o tráfico tem esse tipo chamado misto alternativo, né? Então, esse tipo misto alternativo, em que uma conduta ou mais de uma conduta dentro do mesmo contexto caracterizam um crime só, mas muitas dessas condutas, lembro, transportar, trazer consigo, não é? E outras condutas lá, também se enquadram no porte para uso próprio, né? E, então são condutas que a gente precisa saber quando e por que se enquadraria. Também caracteriza o tráfico, isso está no caput, isso que a gente mencionou está no caput, mas também caracteriza o tráfico o parágrafo 1º, que são figuras equiparadas com a mesma pena. Dá uma olhada no parágrafo 1º. O parágrafo 1º, né, então diz assim, ó, nas mesmas penas incorrem quem? E aí tem alguns incisos. Quem importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, ter em depósito, ter em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, não é?
ainda que gratuitamente, sem autorização, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, ok? E, além disso, também responde aqui quem semeia, cultiva ou faz a colheita sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas. E também responde pelo tráfico 3, quem utiliza local ou bem de qualquer natureza, de que tenha propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar para o tráfico ilícito de drogas, né? Então isso também caracteriza o tráfico, né? O Benê, nosso câmera aqui, estava nos informando, né? Ele me falou aqui que ele estudou, inclusive, com o Nazi e com o Edgar, estava na mesma sala que o pessoal lá, né? Então, no Colégio Brasília, é isso? Brasílio Machado. Brasílio Machado, isso aí. Muito bem. Então, são pessoas fantásticas e que a gente está deixando aqui o nosso apreço, né? Bom, e também tem uma pergunta aqui do José Ivaldo. Um grande abraço, José Ivaldo. Está me perguntando se tivemos alguma atualização na lei de drogas esse ano, né? Não, atualização expressiva nos crimes, não. Mas a jurisprudência, fiquem atentos, porque a jurisprudência ela tem se movimentado de alguma forma, principalmente no que diz respeito a regime de pena, no que diz respeito ao tráfico privilegiado e as suas caracterizações. Isso também tem que ficar atento. Mas legislativamente, o 28, 33, esses artigos que nós estamos movimentando aqui, não se alteraram, né? Bom, uma vez que eu pus aí para vocês a ideia do porte, a ideia do tráfico, vem essa questão aqui. Isso é um conflito aparente de normas, porque muitas vezes a mesma conduta pode se enquadrar num tipo penal ou em outro, né? E como é que nós vamos resolver esse conflito aparente? Se trata de um conflito aparente, por quê? Porque há como resolver, né? Não é insolúvel. Pode cair lá para um artigo ou pode cair para o outro. Claro que em termos de defesa, nós vamos brigar para que seja o porte, né? A solução, senhores, está, e aqui, baseado na lei, artigo 28, é que eu gostaria de ressaltar para vocês até a própria defesa criminal, em que aspecto nós devemos trabalhar. Nem sempre é possível, tá? Quando a gente fala assim, parece que é uma fórmula única para qualquer solução, mas há de se ter em conta essa possibilidade. Nem sempre é possível, mas vamos pensar na possibilidade. Dá uma olhada. Então, o artigo 28, né, ele expõe a lei para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá a algumas questões: a natureza e a quantidade da substância apreendida, ao local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais e a conduta e aos antecedentes do agente. Então, vocês podem perceber aí de uma maneira clara que não é só a quantidade.
É claro que a quantidade é importante, né? Lembro do comecinho da minha advocacia, fui chamado uma vez de madrugada, alguém me acordou porque alguém tinha sido preso, e aí eu fui, era tráfico, né? E aí eu fui direto conversar, antes de conversar com o próprio cliente ou futuro cliente, fui direto no delegado para saber o que estava acontecendo, já conhecia o delegado me explicou, ó, doutor, realmente está feia a coisa aí, porque nós encontramos na cara do sujeito uma geladeira desligada lá que servia de armário, lotada de maconha, né? Então, assim, aí você vai conversar com o cliente, ele vai, é que eu sou usuário, pô, esse usuário prevenido, tem ali informações privilegiadas da NASA que o mundo vai acabar e, né, ou vai ter uma guerra nuclear e ele já quer se prevenir, não tem chance, né? Até pelas condições econômicas, tem que pensar nisso. Por quê? Porque a quantidade, vamos pensar numa pessoa que tem condição socioeconômica boa, né? Então eu conheço algumas pessoas de nível intelectual, de nível social bastante alto, né? E que são usuários de maconha todos os dias. As pessoas usam assim constantemente maconha, né? Cito um exemplo de um aluno que me passou. O aluno ele advoga para um engenheiro, e esse engenheiro ele mora numa cidade da grande São Paulo e tem uma grande engenharia, né, bastante conceituado, né, e ele é usuário de maconha o tempo todo. Então ele vem para São Paulo para comprar a droga, porque diz ele que é melhor e mais barata, né? Mas ele sabe que na estrada a caminho da cidade com que ele vai, ele pode qualquer dia ser parado. E o que acontece? Ele não vem comprar um cigarro de maconha. Se o sujeito é usuário diário, vários cigarros de maconha fumam durante o dia, me parece que para ele fazer uma compra, ele vai comprar de uma quantidade um pouco maior, e é para uso próprio, dá para entender? Não dá para ir todo dia comprar droga, é isso que eu gostaria de lembrar, né? Agora, esse meu aluno, que é o advogado dele, já tem ali uma série de documentações preparadas de médico, indicando que aquilo é importante para o seu cliente, que ele é usuário. Já tem até uma estrutura econômica da própria engenharia, já está tudo comprovado e detalhado, a contabilidade, de onde ele tira o dinheiro dele. Porque um dia talvez seja necessário comprovar, porque senão o focinho de porco vira tomada, né? O sujeito comprou um carro novo lá, não é pela engenharia, é pela venda de drogas. Não, ele comprova que ele tem ele tira todo o seu subsídio, tira todo o seu sustento da engenharia, né? Porque as condições econômicas possibilitam que ele tenha uma quantidade maior para o uso próprio. Dá para entender? Agora, aquele meu cliente lá do início da advocacia não tinha condições econômicas, não tinha como justificar, né? Assim como o sujeito que é pego com poucas gramas de cocaína ao lado de uma balança de precisão ou ao lado de invólucros que servem para a venda de drogas, então as condições em que ele foi pego indicam muito mais o tráfico, né? Os antecedentes vão pesar, então são vários fatores. E aqui em termos da nossa advocacia, então você durante o processo, até mesmo durante o inquérito, se for necessário, você precisa fazer prova de tudo isso. Lembre-se, né, se o sujeito é usuário, ele vai se submeter a uma perícia, vai constatar, ele vai se dizer lá, não, eu sou usuário, tem que dizer, porque o tratamento vai ser diferenciado para essa pessoa, né? O juiz vai ter um entendimento diferente. Poxa, se ele não é usuário, ele está fazendo o que com a droga? Então está
comercializando, está vendendo. Eu tive também lá no comecinho da advocacia, lembro de um caso de um cliente que era usuário, sim, e que fazia o avião do tráfico, vendendo algumas coisas lá para custear o seu próprio vício, e que na hora da... E eu indiquei, bom, se é usuário, tal, isso vai constar, vai ter perícia, vai constar sim, doutor, não sei o quê. Então, ó, diga que você é usuário, porque o tratamento vai ser diferenciado, mesmo sob a égide da lei anterior, né? E esse era um caso da lei anterior. Aí chega na audiência, ele diz, não, eu não fumo não, tal, eu nem bebo, eu só bebo socialmente. Tomou condenação. Se ele não tem o uso, ele está fazendo, foi encontrado com droga, para quê? Né? Então, começa a complicar. Então, diga que é usuário, mas se policie com relação às condições econômicas e tudo mais, para ter uma condição de defesa melhor, né? Uma defesa melhor também. Antigamente, quando a pessoa estava numa festa e estava ali com maconha e alguém queria usar ou alguma coisa assim, ele entregava para o outro, ainda que gratuitamente, né? Porque o traficante nem sempre cobra, ele pode entregar para viciar alguém, fidelizar e ganhar dinheiro depois. Então, se estava numa festa e alguém entregava droga para outro, isso caracterizava o tráfico. Mas a lei nova criou uma figura do uso compartilhado, de contribuir para outra pessoa usar a droga, não é? De alguma maneira, o oferecimento da droga sem o objetivo de lucro, né? Para junto compartilhar. Dá uma olhadinha aqui, ó. Então vejam só, o oferecimento de drogas sem o objetivo de lucro está no artigo 33, parágrafo 3º, que significa o seguinte, oferecer a droga, eventualmente sem objetivo de lucro, oferecer a droga, sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento para juntos consumirem, né? Isso gera uma pena ali de detenção de 6 meses a 1 ano e pagamento de 700 a 1.500 dias multa, sem prejuízo das penas do artigo 28, porque no artigo 28 também a pessoa vai estar inserida, porque está sendo do porte ali, né? Também ela está portando e está compartilhando. Então, responderia ali por 2 crimes ao mesmo tempo, né? Bom, o Tiago Santos, ele questiona o seguinte, qual a quantidade para ser tipificado como para uso próprio? Isso depende, né? Depende das condições socioeconômicas, como a gente mencionou, não é? Como eu disse, se são pouca quantidade, muito pequena quantidade, que seria para um uso imediato, desde que não esteja com balancinha, essas coisas todas, me parece que é para uso próprio. Mas uma quantidade um pouco maior, dependendo das condições socioeconômicas, conforme a gente mencionou aqui nos exemplos, pode dar também uso próprio. Não tem uma quantidade exata para estar lá ou para cá, né? O Christian, ele questiona o que disse o artigo 28, parágrafo 1º, e o artigo 33, é a quantidade do cultivo, né? Também a mesma coisa, né? Há um conflito aparente de normas aqui. A pessoa que planta para uso próprio. Há pessoas que plantam, tem assim uma fazenda inteira, né, para o tráfico, tá certo? A quantidade vai pesar. Embora eu vi uma reportagem há pouco tempo em que o sujeito tinha no apartamento da casa dele, ele pegou um quarto, né, climatizou, colocou luz e teve uma produção lá, para uso próprio, diz ele, mas aquela quantidade, sinceramente, na minha opinião, já daria para ele vender
fácil, né? Mas de qualquer forma, dentro de um apartamento, né, me parece muito mais para uso, né? A questão de terra acho que vai pesar aqui bastante a quantidade, sim. E o José Ivanildo, de novo, pergunta assim, se tem balança de precisão, por exemplo, com as drogas, é também algum valor em espécie? Sim, valor em espécie, sim. Às vezes aquelas moedinhas picadinhas, né? Aquele dinheiro todo amassadinho ali, próprio dos usuários que vão ali e comprar, também pode caracterizar. São as condições em que se deu a ação, né? Isso pode caracterizar o crime, sem dúvida nenhuma, né? Agora, percebam e tenham atenção a isso. A grande defesa do tráfico hoje em dia, sem dúvida nenhuma, é que você tem que pensar, você tem que tentar desclassificar, tem que tentar absolver, tudo isso você tem que tentar. Mas tenha sempre que possível, nem sempre é possível, aquilo que nós falamos, a ideia do tráfico privilegiado, do parágrafo 4º do artigo 33. Porque essa figura do tráfico privilegiado pode gerar uma pena de 1 ano e 8 meses em regime aberto, substituído por pena alternativa. E é tráfico. E é tráfico. Imagine que uma pessoa foi pega e diga assim, realmente eu estava vendendo, eu vendo drogas, eu preciso sobreviver e como eu não tinha condições de trabalho, eu resolvi trabalhar nessa área. Tráfico, tráfico. Mas ele pode receber, dependendo das condições, uma pena de 1 ano e 8 meses, não 5, ao mínimo é 5, mas pode ser reduzido de 2/3. Então pode dar 1 ano e 8 meses em regime aberto com pena alternativa. Isso é um ganho sem tamanho. Dá uma olhada. Então olha só. Causa de diminuição de pena, que está no parágrafo 4º do artigo 33, que é o chamado tráfico privilegiado, né? Diz assim, nos delitos definidos no caput, no parágrafo 1º, que nós vimos, né? Que são caracterizados como tráfico, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, e aí diz a lei ainda, não tem aplicabilidade, mas diz a lei, vedada a conversão em penas restritivas de direito, desde que o agente seja primário, essa é a primeira condição, primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Então, para caracterizar o tráfico privilegiado, são necessárias 4 características. Ou 3, a bem da verdade, né? Porque a lei foi um pouco redundante. Olha só. Primário. Não tem como negar, é uma questão objetiva, ou a pessoa é ou não é. Se ela for reincidente, esquece essa tese, né? Mas primário é objetivo, você não precisa nem se preocupar em provar isso. Bons antecedentes também têm aspectos objetivos, mas aí já entra uma atividade do advogado para provar que a pessoa tem uma vida normal, uma vida que não seja criminosa antes daquele caso. E aí já, por tabela, responde ao 3º requisito, não se dedique a atividades criminosas. Então, as testemunhas de antecedentes podem trabalhar nesse sentido para mostrar que a pessoa era uma pessoa normal, sem passagem, né? Sem grandes interferências na sua vida. Agora, o ponto principal, me parece, é a questão de pertencer à organização criminosa, né? Muitas pessoas, eu não sei porquê, mas muitas pessoas têm orgulho de dizer que fazem parte de organização, até para crescer com relação a terceiros, para que alguém fique com medo dele, sei lá, né? Mas dizem, não, eu faço parte, às vezes sem fazer parte. Sem fazer parte, a pessoa diz que faz parte, né? Isso aqui para o tráfico de drogas é uma burrice sem tamanho. E nós, advogados, temos que
trabalhar muito nesse sentido. O seu cliente jamais pode dizer que ele serve a Chico ou serve a Francisco, né? Ele tem que ser um trabalhador sozinho, não faço parte de organização. Ah, mas quem vende para você? Quem vende é um fulano, dá um apelido lá para o fulano, é o não sei quem, é o alemão, é não sei quem, é ele que vende, mas esse alemão veio da onde? Ah, não sei, ele só vem lá, e eu não tenho contato dele, ele aparece de vez em quando para ver se eu quero comprar para revender, e eu compro dele. Mas você é sócio do alemão? De jeito nenhum, eu trabalho sozinho. Porque se ficar comprovado que não faz parte de organização criminosa, somado à primariedade e os bons antecedentes, o sujeito terá direito, a pena vai tangenciar 1 ano e 8 meses. O juiz tem que diminuir de 2/3. Ele pode diminuir menos? Pode, a lei fala 1/6, mas ele teria que justificar para isso. Então, de uma maneira geral, a pena é sim reduzida de 2/3 e acaba em 1 ano e 8 meses. E quando a lei diz que é vedada a conversão em penas restritivas, isso não é aplicado mais por conta de uma resolução do Senado. Dá uma olhada. Por conta da resolução número 5, de 15 de fevereiro de 2012, o Senado Federal determinou a suspensão da execução da expressão vedada a conversão em penas restritivas. Desse modo, passa a caber penas alternativas para o tráfico privilegiado, o tráfico que se enquadrar no artigo 33, parágrafo 4º. O STJ, quando, num primeiro momento, ele entendia que o tráfico privilegiado, no parágrafo 4º, não tirava a hediondez do tráfico. Mas o STF acabou firmando um posicionamento diferenciado e disse, STF disse, tráfico privilegiado não é hediondo, não se equipara a hediondo, né? A partir dessa posição segura do STF, o STJ mudou o seu posicionamento, cancelou uma súmula que tinha editado. Então, hoje, o tráfico privilegiado, além dessa redução de pena em até 2/3, chegando a 1 ano e 8 meses, além de possibilitar a pena alternativa, não é hediondo, não é equiparado. Logo, começa no regime aberto, de acordo com o artigo 33 do Código Penal, né? E pode ter, mesmo se não começar no aberto, o que deveria, mas pode ter algumas situações, ele tem direito à progressão de regime com 1/3 e ao livramento condicional com 1/3 também. 1/6 para a progressão, 1/3 para o livramento condicional. Quer dizer, muito diferente se fosse considerado hediondo. Por isso que eu disse, a grande defesa, a absoluta defesa, quando possível. E a possibilidade aqui diz respeito a um ponto objetivo, a primariedade ou não. Se ele não for primário, esquece essa tese. Agora, se ele for primário, você deve agarrar essa possibilidade com unhas e dentes. Por quê? Porque as outras questões você consegue provar a favor do seu cliente, né? E conseguindo provar a favor do seu cliente, o seu cliente está na rua. Muitas vezes ele responde ao tráfico preso, né? Quando chega a sentença, ele já cumpriu esse 1 ano e 8 meses, está na rua, já era, né? E pense nisso até na fase de inquérito, porque se ele declarar isso também na fase de inquérito, certamente isso pode pesar até mesmo numa liberdade provisória, porque não é equiparado a hediondo, até mesmo numa revogação de preventiva, né? Então, pense nessas ideias que eu falei. Acima de tudo, a questão do usuário, né? Que pode ser uma defesa importante, e acima de tudo, no tráfico privilegiado, que pode ser extremamente importante numa defesa criminal. Ocorre com todo mundo aí, hoje em dia algum conhecido
vai responder por esse crime. Se você não pegou casos como esse, certamente você pegará ainda. Pode ter certeza que isso faz parte do dia a dia da advocacia criminal, dada essa disseminação aí das drogas mundo afora, e no Brasil não é diferente, né? Tem muitos aspectos da lei de drogas, evidentemente que não dá para nesse espaço a gente falar sobre tudo, mas eu quis me restringir ao tráfico, porte e essas principais defesas criminais relacionadas a esse assunto. Legal, pessoal? Quem tiver alguma dúvida, quem tiver alguma questão, não se esqueça, manda e-mail que a gente vai responder. O e-mail está aqui, ó, penal@legale.com.br. Certo? Um abração, até mais.